Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Ronaldo Martinelli falando aqui de novo para vocês do nosso Fivecast, né? O podcast da Five Ways. Hoje aqui com um convidado mais do que especial. Ele não é só meu cliente, mas ele é o meu urologista do coração, Sami Tarnowski. Eu vou falar um pouquinho dele, depois vocês falem, depois ele vai falar dele mesmo, tá? Mas o Sami é o seguinte, é um ciclista, digamos aqui o mais querido, um dos mais queridos do grupo, porque ele tem o coração de médico, é o cara que se preocupa com todo mundo, com o bem-estar de todos, é o cara mais atrasado que eu conheço em competição, não na profissão, mas na competição, né? Acho que tudo que ele não é na vida profissional, ele acaba sendo nas competições, né, de ciclismo. Mas é um cara sensacional, já participou de Altiroute, ciclista que já tem experiência em uma série de competições importantes de extremo, né? Então, eu trouxe ele aqui para falar hoje de um tema que eu vejo pouca gente tratando, que é... a gente estava conversando aqui, a gente vai falar bastante sobre isso, mas a disfunção genital, seria isso, doutor? Fala para mim. O ideal seria falar isso, né? Porque talvez o ideal seria isso. Porque eu tinha falado primeiro... Envolvendo a função sexual, mas também envolvendo a função que envolve o controle esfincteriano, tanto urinário como eventualmente intestinal. Legal. O que permite, vamos falar, é um assunto que vai ser não só tratado para os homens, mas também para as mulheres, tá? Então, eu vou primeiro falar, eu vou perguntar para ele, né, da experiência dele, para ele falar um pouquinho, né, doutor, sobre a sua experiência no ciclismo, sobre os assuntos que você já teve, né, relacionados, se as pessoas te perguntam, né, sobre isso, justamente porque você é médico, urologista. Então, se apresente e vamos mandar bala aqui nas perguntas que eu tenho, que não são poucas. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, ouvintes de mais um episódio do Fivecast, o podcast da Five Ways. É uma honra para mim, um privilégio estar aqui, poder estar dividindo um pouco do nosso conhecimento. Dizer que é uma honra poder treinar com essa equipe e pode tirar 10% do que o Ronaldo falou. Mas a gente está aqui à disposição para a gente poder esclarecer alguma dessas dúvidas. Assim como o Ronaldo começou a me descrever, eu estou no ciclismo há praticamente 8 anos e a gente eu já tive a oportunidade de participar de algumas provas internacionais, algumas provas duras, e a verdade é que esse ciclismo que a gente desenvolve, a maioria de nós pratica um ciclismo de endurance. Isso tem um significado prático em dizer que ficamos por períodos duradouros em cima da bike. Então, acho que esse é um tema relevante a ser levantado para tentar trazer um pouco de esclarecimento e informação para o ciclista amador, profissional, enfim, para aqueles que adoram esse esporte e que dedicam um número de horas significativo em cima da bike. Praticamente vamos lá. Não, e vou deixar claro aqui também que o Sami, ele é humilde demais, tá? Mas ele é um dos mais renomados urologistas do Brasil, tá? Não sou eu que estou falando, é o povo que diz isso, tá? Então, eu tenho certeza absoluta. Então, vamos lá, vamos tratar do que a gente veio tratar hoje. Muita gente me pergunta, inclusive, sobre o assunto, né? E tem muita coisa que, óbvio, eu não sou médico,
e aí eu vou atrás, né, pesquisar sobre o assunto. E o que eu reparei, né, numa pesquisa já feita já há um certo tempo, porque isso já é um questionamento de muitos anos, né, que a gente tem. Eu estou no ciclismo desde 1991. Naquela época, né, iniciou anos 90, era certo que qualquer ciclista ia ficar impotente sexual ou ia ter algum problema na próstata. E pelo que eu vi, né, de pesquisas, eu entendi que isso mudou um pouquinho, né? Inclusive tem uma pesquisa que foi feita com mais de 2.000 ciclistas, de um tal de Benjamin, eu não lembro da universidade que ele era, mas talvez você até saiba quem que Benjamin Breyer, um negócio assim. E ele fez, e ele desmistificou uma série de coisas que eram de pesquisas que eram mal feitas e relacionadas nos anos 90 e nos anos 2000 principalmente. Então, eu queria que você desse, hoje chegou um cara para você no teu consultório e tivesse essa pergunta: eu sou ciclista, eu vou ficar impotente sexual? Ou eu sou uma ciclista, sou mulher, eu vou ter algum problema genital? Essa pergunta eu acho que ela é muito boa, porque se a gente associar o ciclismo com esse tipo de disfunção, a gente pode dizer que sim, é possível você desenvolver essa disfunção, mas nem todo ciclista vai ter essa disfunção pelo cuidado que ele pode ter em relação ao dispositivo dele, à bike propriamente dita. A gente não pode esquecer que a relação da gente com a bike está diretamente, vamos dizer, envolvendo o selim. O nosso primeiro contato com a bicicleta, quando a gente vê a unidade ciclista e bike, o nosso ponto de intersecção é com o selim. É onde nós nos apoiamos e aplicamos maior parte da força na região pélvica. Quando alguém me pergunta sobre doenças que o ciclismo pode provocar, não é verdade dizer que o ciclismo vai trazer essas disfunções. Porém, se você não tomar os cuidados necessários, isso pode ser realmente, pode realmente virar a ser uma realidade, pode se concretizar. Então, assim, como eu estava iniciando, colocando que a intersecção do ciclista com a bicicleta está no selim, é fundamental um selim ergonômico, é fundamental um ajuste do ciclista com a bike. Você falou sobre as pesquisas e realmente a ciência voltou ou deu olhos para essa questão na década de 90, porque, de certa forma, principalmente os homens relatavam um quadro de dormência genital muito importante. E aí foi se desenvolvendo selins ergonômicos no sentido de aliviar a pressão dos tecidos moles na região perineal. Quando você tem um período longo de compressão na região do períneo e, de certa forma, com um ajuste mal feito do seu quadril com o selim, a compressão crônica de nervos, principalmente ramos do nervo pudendo, que tem função motora e sensitiva, e também por compressão vascular, pode sim trazer dano ao ciclista. E o principal sintoma disso são as dormências que vão ocorrendo na região genital. Então, assim, eu acho muito importante essa questão, porque no momento em que o ciclista se vê
apoiado na bicicleta através do selim, o selim tem que fazer parte da atenção do ciclista ou da ciclista, no sentido de buscar melhor ergonomia e conforto pélvico. E, é claro, se um fit bem realizado, mesmo assim o ciclista ou a ciclista apresentar dormência ou entorpecimento genital, isso deverá ser reajustado. Mas, no momento em que você encontra o seu denominador comum no ponto certo com a bike, minimiza muito esse desenvolvimento de disfunção. Quando a gente fala de disfunção sexual, a gente está falando de disfunção erétil nos homens, mas também a gente tem que envolver as ciclistas, que elas também podem desenvolver dormência na região vaginal, na região vulvar. Isso é muito importante. Às vezes, por questão de tabu, a ciclista tem que encontrar a liberdade em falar com suas coaches ou com seu coach, de qualquer forma, direcionar, tentando não banalizar o sintoma, imaginando que não, está tudo bem, está tudo certo. Eu acho que isso tem que ser sempre bem discutido. Legal. Você falou até dos ajustes dos bancos, né? Bom, na década de 90, quando eu comecei, realmente os bancos eles não tinham a menor noção em relação a isso, os caras que produziam. Isso, quando eu comecei a ver banco vazado, por exemplo, né? Aquela tirinha no meio, lá para 2005, 2006, um pouquinho mais em 2007. De 2010 para cá, praticamente todas as marcas têm opção e agora acho que praticamente todos os bancos eles são feitos dessa forma, né? Eu falei, 1/4 do peso da pessoa, né, que o banco suporta em média, e o que acontece quando não é vazado é que 80% da quantidade de oxigênio ele acaba não chegando, né, no pênis se você tivesse esse contato. Exato. Não, e você estava falando da oxigenação dos tecidos, e isso tem muito a ver, porque uma compressão crônica vascular. Então, a gente tem 2 eventos, são os eventos vasculares e os eventos neurológicos, né, envolvendo a inervação. A inervação por uma compressão traumática duradoura e a compressão vascular impedindo uma oxigenação adequada dos tecidos. Então, você falou sobre os selins que são vazados. Existem N tipos de selins hoje. O principal cientista que começou a dedicar a isso foi o Dr. Roger Minkoff. Dr. Roger Minkoff. Alô, desculpa, já dispensei lá. Faz Manda ver, vai, tá gravando, depois eu edito. Não, tá bom. Então, Roger Minkoff foi um dos primeiros cientistas a dedicar o estudo para a ergonomia do selim. E ele, junto com a Specialized, ele desenvolveu o selim Romin. Depois veio o Power. Você deve ter, obviamente, se utilizado disso no início Sim. da década de 2000. Isso vem em homenagem a ele. Foi uma das pessoas, dos cientistas que mais estudam essa relação. Bom, a gente tem aqui vários estudos mostrando que uma vez que você
dedique atenção ao seu fit na bike, as chances de minimizar esses eventos são enormes. Você citou a questão de próstata também. O fato de... Aí, obviamente, voltado ao ciclista do sexo masculino, o fato de ficar sentado por longas horas no selim, você pode aumentar um quadro de edema reacional e, eventualmente, criar algum tipo de dificuldade miccional, algum tipo de dificuldade de esvaziamento da bexiga. Mas não existe estudos que apontem que o ciclismo possa estar associado com câncer de próstata. Mas uma coisa que é interessante é que, como levantou-se essa possibilidade, vários ciclistas partiram para fazer os seus exames de screening, para check-ups. E vários ciclistas acabaram diagnosticando câncer de próstata. Mas não há uma relação direta com o ciclismo. O que houve, sim, foi um apelo ao ciclista de procurar o seu médico, de procurar fazer o seu check-up. Mas relacionar câncer de próstata ou até mesmo de testículo com o ciclismo, não há estudo que dá suporte científico para isso, entendeu? Entendi. Então, assim, por exemplo, você acha que o ciclista, até porque tem essa ideia de que ele pode ter uma disfunção, que ele pode ter um câncer de próstata, ele acaba se cuidando mais do que o cara que não é ciclista e não tem essa preocupação? Seria mais ou menos isso? Mais ou menos assim, não dá para a gente generalizar, sem dúvida, né? Porque aqui, por exemplo, no meu consultório, eu vendo de tudo. Mas o que acontece é que muitos diagnósticos de câncer de próstata até apareceram em atletas voltados ao ciclismo por conta dessa preocupação de entender se tem ou se não tem algum problema. Então, obviamente, você tem uma amostra de pacientes realizando exames e isso, de certa forma, acabou apontando. Claro, o ciclista partindo para esse tipo de investigação, quanto mais ciclistas estiverem investigando, maior vai ser o número de diagnósticos, mas não que haja uma relação direta entre o ciclismo e o câncer de próstata. Legal. Até, voltando àquela pesquisa, né, que eu mencionei do Dr. Benjamin Breyer, ele é do departamento... Benjamin Breyer. Ele é da Universidade da Califórnia, Departamento de Urologia da Universidade da Califórnia. Eu acho que ele é de Stanford, né? Não sei. Bom, aqui está como Universidade da Califórnia. Foi um estudo de 2018 que ele fez. E que é recente, ele né? fez com 2.774 ciclistas e foram ciclistas do mais alto nível de competição ao ciclista recreacional. E uma coisa interessante que ele documentou no estudo foi os caras que menos tiveram problema foram justamente os caras que são os caras da competição, os caras que ficavam mais tempo em cima da bike, treinando ou pedalando. Será que isso também, o fato do esporte gerar saúde, né, para as pessoas, gerar bem-estar, será que isso também não afasta também males, né? Um cara mais disposto, um cara mais treinado, de repente ele teria menos probabilidade de ter uma disfunção erétil, justamente porque ele tem uma saúde mais forte, mais trabalhada, do que aquele que pratica um pouquinho menos, não é tão assíduo no treino, não tem aquele sistema imunológico tão forte. Será que isso também não corrobora ou colabora, digamos assim, para ele ter menos problema no caso do ciclista? Eu acredito que sim, porque quando você acaba também dedicando ao teu esporte, você incorpora outros hábitos saudáveis. Dormir melhor, você vai ingerir menos álcool, você vai se alimentar melhor. Então,
sem dúvida, né? Você acaba tendo um estilo de vida que vai de encontro com uma saúde melhor. A questão da disfunção também vai de encontro a esses hábitos escolhidos, né? Para que esse paciente, por exemplo, possa ter uma melhor performance e vem de brinde outros benefícios. Então, eu penso que faz sentido isso. Outra coisa que é importante é que os profissionais, eles recebem eu estou falando dos profissionais, mas nós também recebemos, eu acho que o ciclista amador também recebe esse tipo de informação, principalmente de assessorias que você representa, porque são assessorias que têm responsabilidade com o seu aluno. Eu estou falando do aluno atleta. Então, a orientação ela é fundamental e provavelmente o cuidado que os profissionais vão receber e que as assessorias para o ciclista amador vão passar, elas são semelhantes em relação ao fit, em relação à ergonomia, em relação ao tempo disposto do atleta em cima da bike. Eu acredito assim que depende da gente também ter a conscientização de procura do nosso alfaiate da bike, né, que é o bike fitter, uma pessoa de confiança, um profissional que seja bom naquilo que está se propondo a fazer, e também alguns costumes do ciclista durante o seu treino. De vez em quando, ter aquela elevação do quadril, não só quando a gente vai subir uma serra, mas mesmo durante um período longo no plano, você se levantar na bicicleta, isso é fundamental para permitir a circulação, para você descomprimir essa região de partes moles da região do quadril. O teu posicionamento no quadril mesmo, sentado, procurar no selim, se mexer para ir buscando um melhor posicionamento. Sentir o trocânter, que é aquela protuberância do quadril, a parte mais dura da gente em relação à nádega, em relação à região glútea, aonde você vai comprimir no selim. Sem dúvida que, recebendo a orientação mais adequada, você tem uma preservação melhor aí, né? De não ter eventos adversos. É um dos benefícios aí, né, das assessorias esportivas, né? O pessoal às vezes fica, né, procrastinando para procurar, mas a verdade é que a informação também é tudo, né? E se você não procura a informação de forma adequada, você acaba, sei lá, tendo que fazer algumas outras coisas, né, que vão te atrapalhar a vida da mesma forma. Então, eu acho que a assessoria ou o treinador, buscar o médico, se você tem algum problema, é a melhor saída, a melhor condição para você, principalmente, obter informação e fazer a manutenção da saúde. Últimas perguntas, vai. Eu queria saber se muita gente já te procurou no teu consultório porque estava com problema relacionado ao ciclismo, relacionado ao triatlo, né? Muita gente também faz triatlo. Pessoal, é comum o pessoal te procurar por conta de algum problema gerado pelo ciclismo, pela bicicleta, digamos assim? Sinceramente, não, fazendo assim uma relação direta ao esporte. Mas, da mesma forma que a gente estava conversando, que o ciclista ele tem a conscientização de problemas que podem ter, eu recebo, sim, muitos atletas que vêm conversar comigo sobre isso. Claro. Que estão preocupados. E a gente acaba conversando e falando. Eu mesmo fui um deles, né, doutor? Foi, mas depois de uma Altiroute, depois de uma Altiroute, eu falei, eu preciso ir lá, porque depois de uma Altiroute você fica
Graças a Deus. Mas depois de 23 horas em 7 dias pedalando, sei lá, 23, 28, teve já Alt-Route de 36 horas. Então a gente precisa realmente... E você está falando uma coisa que é importante, porque os dados, quando iniciaram os estudos, estavam relacionados com ciclistas que dispensavam 10 horas, mais de 10 horas semanais em cima da bike. Então, quando a gente fala numa prova de hot route, realmente a gente sabe o quanto exige do corpo. A gente prepara o corpo para isso. E também, é claro que não é algo que fica constante. Mas quando você torna constante treinos duradouros, e porque nós somos endurance mesmo, a preocupação ela tem que estar sempre percorrendo junto com a sombra do ciclista na bike. Não, tem que fazer parte, né? Não, às vezes eu até falo para o meu cliente aqui, principalmente os caras são da minha geração, né? A gente fala, no começo você procura um médico para você fazer uma ergospirometria, para ver como é que você está. Depois da prova, você procura o urologista, a mulher procura o ginecologista, e assim vai, entendeu? Para ver se está tudo bem. A grande vantagem de atender o casal que faz ciclismo é se o casal está feliz, né? Já é um bom início. É sinal que está tudo bem. Está tudo bem. Pelo menos nessa parte, sim. Eu acho assim, o recado que tem que ficar é que o ciclista que não apresenta sintomas, porque assim, vamos lá, para a gente resumir, sendo bem mais objetivo, o principal sintoma que tem que levar à preocupação do ciclista em relação a isso que nós estamos conversando, em relação à parte genital, é a dormência do local, o entorpecimento. Quando isso é uma constante nos treinos, alguma coisa está errada na posição, seja para o ciclista ou para a ciclista. Então, ciclistas que estão treinando e que fazem treinos de endurance e que são assintomáticos, a gente pode considerar que eles raramente desenvolverão algum tipo de problema nesse sentido. A plataforma que a gente se utiliza para se comunicar fisicamente com a bike é o selim. Claro que a gente tem o guidão, tem ciclistas que também devem comentar com você algum tipo de dormência nas mãos e que também não deixa de nas mãos, nos pés, né? Nos pés em relação... Quer dizer, esses são os contatos, mas como a gente acaba despejando uma grande parte do peso no selim, a gente tem que dar essa importância. Né? E aí, Ronaldo, é claro, né, um bike fitter, ele não vai se atentar só ao selim. Ele vai ver o teu ângulo de flexão da perna em relação ao pé de vela, ele vai ver a tua posição de coluna em relação ao guidão, então ao teu posicionamento no drop. Então, é um conjunto que vai falar a favor sempre do ciclista. Exato. E uma verdade absoluta no ciclismo, isso de quem já pedala há mais de 30 anos, é o seguinte, não existe selim bom, tá? Tipo, eu vou pedalar, você vai pedalar 3, 4 horas em cima da bicicleta, não tem como, uma hora vai te causar um desconforto. Não tem a menor possibilidade de você achar que você está no sofá da tua sala ou na tua cama, no teu quarto, não tem esse conforto. Muita gente até acaba desistindo porque o banco é um desconforto, mas existe aí várias possibilidades hoje no mercado. Eu, por exemplo, me sinto melhor com um tipo de banco do que de outro, e quando eu não me sinto bem, assim, 100% de chance de eu não usar. E então acho que assim uma também das dicas é você testar vários tipos de banco até você escolher um que te dê menos incômodo, digamos assim, né? Não é que vai ser melhor, vai te
vai te dar menos incômodo ao passar, né, ao longo das horas em cima dele, tá? Então, essa é uma verdade absoluta. Doutor, quer deixar mais algum recado? Já falou tudo? Não, quero agradecer você, Ronaldo, pela parceria de sempre, pela tua confiança, agradecer a tua equipe, a tua assessoria, tão bem representada por você e pelos teus coaches, pelos teus associados, pela tua turma, que tem, e eu sei que são extremamente competentes, porque a gente está conversando assim, a gente sabe que muita gente vai estar ouvindo a gente. É muito importante a gente ter o apoio do outro lado. Como atleta amador, como atleta iniciante no ciclismo, ou mesmo que você seja experiente, eu acho que você precisa ter esse outro lado, quem lida com isso todo dia, quem está conversando com os outros ciclistas, para entender até que ponto o teu problema é um problema importante. Então, eu quero agradecer vocês, porque eu sei que vocês fazem um trabalho de excelência, de muita responsabilidade, porque eu vivo isso no dia a dia nesses últimos anos. E é isso, a gente está aí sempre junto, é uma honra estar aqui com você, estar falando. Uma honra com para a teus gente ouvintes. ter você não só no podcast, mas ter você como cliente também. É assim, para quem não conhece o Sami, é um dos caras que tem a vibe mais positiva que eu conheço. E eu faço questão de ter ele no meu time e eu pagaria para ter ele aqui, tá? Tenho certeza disso. Mas Ronaldo, eu queria agradecer mesmo, e é um ponto nosso aqui, né? Trazer informação. Agora a gente está meio que espalhando a informação, a gente tem muita coisa interna, tal, mas a gente também, obviamente, informação boa tem que ser espalhada, e acho que isso é um tema bem recorrente. Muita gente tem incômodos, né? Isso é uma coisa constante, principalmente de quem está começando, né? A gente não falou muito de bermuda aqui e tal, que acho que também pode ajudar, né? É verdade, um pode bom ajudar forro, muito, né? claro. Exato. Não, o bom forro, a lubrificação, porque existem Exato, outras coisas o famoso que envolvem... chamois. Não, porque existem outras coisas que envolvem a região do períneo, que são as foliculites, as dermatites. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Pode até ser outro tema para a gente conversar. Vamos falar, com certeza. A higienização desses breteles, né? Como devem ser feitas. Acho que o cuidado que tem que ser feito, acho que não é só chegar e joga na máquina. Né? Acho que tem que ter o cuidado mesmo. Tem que ter, tem um tempo de validade também, Exato. Né? Você usar muito tempo também não fica tão eficiente. Eu acho que a gente pode ficar aí realmente conversando um tempo, mas vamos trazer você de novo aqui, tenha certeza. Vamos falar sobre isso. É isso aí, a gente tá junto. Eu sou, você sabe, um eterno esforçado, né? Às vezes, nós somos, né? Sempre seremos agora. Eu sei que eu sou um ciclista muito, muito, muito amador. Nós todos somos, cara. É isso aí. Mas, obrigado mesmo, tá? Eu não tenho palavras aí para agradecer. Ainda mais um profissional como você, né? Pegar o tempo, que eu sei que o seu tempo aí é valioso. E você tá com a gente aí esse tempo para trazer informação legal. É um prazer mesmo. Obrigado de coração. É isso aí. Tamo junto. Bom? Um beijo para vocês todos. Obrigado a todos os ouvintes. É isso aí. Beleza. Pessoal, é isso aí. Estamos terminando mais um Fivecast. Vamos voltar com outros temas, se Deus quiser. E obrigado e até a próxima. Até mais. Valeu, Ronaldo. Tchau.